O que é esse negócio de potencial poluidor que você sempre está falando? Existe alguma área ou atividade que seja mais fácil para eu começar no licenciamento? Tem diferença se eu estou na capital ou no interior para o licenciamento? Esse mercado de licenciamento ambiental tem muita concorrência? Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. Existe um conceito no licenciamento ambiental que é necessário para diferenciar as atividades. Senão, se colocar tudo no mesmo nível, pode dar bagunça, pode dar ruim. O padrão é dividir em categorias, ou seja, além da classificação por atividade econômica, é preciso fazer uma divisão por tamanho da atividade e pela capacidade de poluir do empreendimento. Como assim? Mesmo em atividades do mesmo segmento, existem aqueles que são maiores ou menores que os outros. Tem chance de causar mais ou menos danos, ou gerar mais ou menos resíduos que outras atividades. Existem postos de combustível com 2, 4, 6, até 12 bombas ou mais. Postos que ficam nas áreas urbanas das cidades e aqueles que ficam nas rodovias e estradas, afastados dos centros urbanos. E até mesmo postos de combustível que ficam em pátios internos de grandes empresas para abastecimento de frotas particulares. Da mesma maneira, existem empreendimentos que são de pequeno e médio porte, assim como existem empreendimentos de grande porte, no mesmo segmento de mercado. Existem aquelas fábricas de imóveis que ocupam galpões enormes e fábricas que ocupam um galpão simples numa área industrial, da sua cidade, por exemplo. Para o meio ambiente, mais do que o tamanho da empresa, o que importa é a quantidade de resíduos que a atividade gera e o potencial poluidor da atividade é a maneira encontrada para fazer essa separação. Talvez fique mais fácil se a gente trabalhar com exemplos. Um posto de gasolina tem vários fatores que podem poluir o meio ambiente, se esses fatores não forem adequadamente controlados. Então, através dos anos de estudos e análises, atualmente e ambientalmente, os postos têm vários mecanismos que atenuam os fatores poluidores que são invisíveis aos olhos de quem não é da área. Por isso, o W, o fator de complexidade de um posto de combustível é 2, numa escala que vai até 5. Ah, mas o posto de combustível não é perigoso? Sim, é perigoso, mas esse número, esse W, representa o grau de poluição que o empreendimento pode causar ao meio ambiente, ou o potencial poluidor e a capacidade de gerar resíduos do empreendimento. Então, vendo por esse aspecto, o posto gera resíduo sim, mas esse resíduo é muito controlado. Então não representa um alto fator de poluição, entende? Explicando melhor. Na concepção de um novo posto de combustível, o projeto tem que prever uma ou várias caixas separadoras de água e óleo, a caixa sal. E canaletas de escoamento de água da pista. Se tiver uma área de lavagem de veículos, as águas residuais devem ser encaminhadas para a caixa sal e assim por diante. Desse jeito, com todas essas recomendações que são aplicadas durante a implantação da atividade e são acompanhadas pelo órgão ambiental através das vistorias e relatórios de atividades, fica mais fácil o acompanhamento de o que e para onde vão os resíduos gerados pela atividade. Ah, mas e se for um posto antigo? Bem, nesse caso, houve uma recomendação há alguns anos atrás, para que os postos que não tivessem essa adequação de procedimento fossem autuados e até mesmo tivessem suas atividades embargadas, até que se fizesse uma reforma parcial ou completa para se adequar à nova recomendação. E tudo isso foi combinado com o sindicato dos postos e com as instituições financeiras para facilitar o crédito e todos poderem implementar estas reformas. Então, atualmente, uma grande parcela dos postos já estão adequados.
O que pode acontecer é de um ou outro estabelecimento tentar burlar estas regras. E é aí que os órgãos ambientais precisam de ajuda da população quando veem alguma coisa acontecendo de errado. Por exemplo, um dia aconteceu de eu estar voltando do almoço e parar num posto para abastecer. Daí eu vi uma pessoa levantando o tampo da caixa sal, a caixa separadora de água e óleo, provavelmente para fazer uma limpeza. E o sujeito estava tirando água com um balde e despejando para o lado de fora da caixa. Aquela água cheia de óleo estava indo direto para a sarjeta, para a rua, e ia ser absorvida pelo sistema de esgoto da cidade. Enfim, eu estava vendo isso acontecer ali na minha frente. Eu conversei com o responsável pelo posto e ele me informou que havia contratado o rapaz para limpar a caixa sal, mas que não estava supervisionando o procedimento. Resumindo, o posto foi autuado por estar poluindo, afinal de contas a pessoa estava jogando o resíduo da caixa sal na via pública. A pessoa que estava fazendo o procedimento errado tomou um puxão de orelha por estar fazendo aquilo daquele jeito e a situação ficou assim, resolvida. Outro exemplo, um local que faz carvão vegetal, polui bastante, mas esse local onde tem os fornos para produção de carvão, tem uma série de itens de segurança e de filtração de gases, poeira e fuligem, justamente para evitar que a fumaça, o odor e a fuligem saiam do controle e prejudiquem a vizinhança. Ah, mas você pode pensar assim, a carvoaria normalmente fica no meio do mato, numa área rural, não tem reclamação. Pois é, num vídeo que eu já postei, eu falei que eu moro numa área rural e eu posso falar por experiência própria. Barulho, fumaça, cheiro se espalham muito longe do local primário, do ponto de partida do incômodo, em área rural. Sabe por quê? Porque não tem barreira para impedir isso. Se a carvoaria instalada numa área rural não tiver os mecanismos de contenção de fumaça, fuligem e filtros para evitar o cheiro da madeira queimada, dependendo da localização e da geografia do local, não tendo barreira nenhuma que impeça a propagação, e se tiver vento a favor ou contra, o cheiro, a fumaça e a fuligem chegam numa área urbanizada, chegam na cidade sim. Daí você vai reclamar com a prefeitura, com a CETESB, com o corpo de bombeiro, que está cheio de fuligem no quintal que você acabou de varrer, que o bairro está com cheiro de queimado, que tem uma fumaça preta cobrindo o bairro, mas não sabe de onde vem. Daí esses órgãos públicos que você fez a reclamação não conseguem fazer nada, pois não se sabe a origem do incômodo, entende? Você já viu, já acompanhou um incêndio florestal? Bem, eu já vi. Sabe aqueles períodos do ano que não chove? Que o tempo fica seco e a paisagem fica até feia, parece que está tudo ressecado? Então, é muito comum no final da primavera, no inverno, e nesse tempo também aumentam as notícias sobre algum local da sua cidade que pegou fogo. Pois é. Aqui em Rio Preto, a cidade onde eu moro, tem muitas áreas que costumam pegar fogo. Vários canaviais que o telejornal local noticia que pegou fogo. E, por mais que a gente avise, sempre tem alguém que maldosamente taca fogo onde não deve, ou põe fogo no mato para evitar que o mato cresça. E esse fogo cresce e não consegue mais ser controlado. Quando vai ver, pulou para o terreno do vizinho e, quando menos se espera, está se espalhando numa grande área. É assim que acontece. Por mais que esteja na área rural, no meio do mato, longe da cidade, onde aparecem as fuligens? Lá no seu quintal, que você, sua mãe ou seu pai acabou de lavar. Pois é, não é assim? Mas a gente está falando de uma atividade econômica, a gente está falando de uma carvoaria. Então, se a carvoaria instalar todos os equipamentos indicados para um controle ambientalmente adequado, ele pode queimar as lenhas que quiser, que ninguém nem vai perceber que tem uma carvoaria perto da cidade, perto de casa. Vamos falar de uma padaria. No estado de São Paulo, a atividade de produção de produtos de panificação não é licenciável. Portanto, nesses casos, deve-se consultar a legislação municipal para ver se não há impedimento para aquele tipo de empreendimento se instalar.
Atualmente não existem mais fornos a lenha nessa atividade. A maioria usa forno industrial a gás. Então não se gera mais fuligem nas cidades por causa dessa atividade. Mas não faz muitos anos, ainda se via a fumaça da lenha das padarias e até mesmo o cheiro era sentido pela vizinhança, que já sabia que ali, mais ou menos naquela hora, tinha pão fresquinho saindo. Quem não passou por isso? Eu não me lembro, mas nessa época eu tenho certeza que havia fuligem no ar, o cheiro e até mesmo fumaça. Será que havia gente que reclamava dessas coisas também? Se você assiste aos meus vídeos, sabe que eu trabalhava em Lins, antes de vir para São José do Rio Preto, quando eu comecei a trabalhar na CETESB. E de vez em quando eu tinha que viajar para uma cidade que tinha uma grande indústria de bolachas e doces. Eu lembro que quando eu chegava perto da cidade, eu já sentia aquele cheiro de doce no ar. E para mim, que sou uma verdadeira formiga, adoro um doce, era muito gostoso sentir esse cheiro. Mas pergunta isso para alguém que mora nessa cidade, se ele suportava sentir aquele cheiro doce todo dia. Eu vou finalizar esse exemplo falando de curtume e frigorífico, para você não falar que eu só falei de pequenos comércios e atividades. Essa atividade é classificada como W5, ou seja, o fator de complexidade é o mais alto, o que significa que tem um alto potencial poluidor, ou, em outras palavras, existem muitos potenciais fontes de poluição e é preciso entender como neutralizar estes focos e implementar várias medidas de contenção para evitar que o empreendimento polua e ou cause incômodo à população. Onde eu trabalhei havia um frigorífico enorme que era constantemente apontado como causador de incômodo por conta do forte odor que se espalhava na cidade e de onde vinham diariamente reclamações sobre o cheiro. O trabalho do órgão ambiental naquela época foi sugerir a instalação de mecanismos de filtragem nas chaminés e exaustores para diminuir e até mesmo tentar eliminar o foco das reclamações. E de tanto insistir, atualmente cessaram as ocorrências de cheiro e, consequentemente, diminuíram muito as reclamações. Eu tenho que te salientar que esse é apenas um dos aspectos dos diversos focos do licenciamento ambiental que eram vistoriados pelo órgão ambiental. E eu estou dando esse exemplo porque era gritante e toda a população sabia dessa ocorrência. Então era preciso atacar esse foco com prioridade. Com esses exemplos, dá para você ter ideia do desafio que é fazer um rigoroso controle e uma fiscalização adequada nos variados tipos de atividades existentes. E é para isso que serve a separação por potencial poluidor das atividades. Ou seja, quanto mais atividades o processo produtivo envolve, com mais maquinário ou mais manipulação ou mais química, maior será a complexidade e maior será o W da atividade. Quando a gente ouve falar em concorrência, a gente logo pensa na quantidade de pessoas que fazem a mesma coisa que você quer fazer, e aí logo a gente quer fazer uma coisa diferente para se destacar frente a esses concorrentes. Tipo assim, se for para ser mais um fazendo o que todo mundo faz, eu não vou fazer. Ou ao contrário, eu vou fazer. Sabe por que isso acontece nesse nicho de licenciamento ambiental? É porque, na verdade, o licenciamento ambiental é uma coisa só. Então, realmente deve ter muita gente fazendo o básico e, por isso, tem muita concorrência. Vamos imaginar, eu estou começando e não sei muita coisa. Daí eu vou lá e faço uns servicinhos mais fáceis e ganho uns trocados. Na medida que eu ganhar confiança, eu começo a fazer alguns trabalhos mais elaborados e daí eu passo a ganhar mais. É uma boa linha de pensamento, mas pode ser que a gente se acostume a fazer esses trabalhos mais fáceis e daí a gente não consegue deixar de fazê-los. Outra coisa, esses trabalhos mais fáceis todo mundo faz, daí o valor para ser cobrado também diminui. Ok, então a gente vai começar por uns trabalhos grandes, mas eu não tenho experiência. Como eu vou fazer para achar algo assim para eu fazer? Você entende a sinuca que a gente pode cair? Como eu já citei em outros vídeos, o conhecimento que você adquire é todo seu. As pessoas não podem falar coisas que não sabem ou não têm domínio. E principalmente, ninguém pode falar por você. Nesse ponto, eu vou sempre sugerir para você que esteja sempre em constante aprendizado.
Estude sempre e aprenda coisas novas todos os dias. Estude legislação e entenda bastante sobre como as coisas funcionam. Verifique atualizações, pois essas coisas acontecem, e esteja sempre em dia com procedimentos e normas. Só assim, quando te perguntarem alguma coisa, você saberá responder, e aí você já será um destaque. Ter domínio e conhecimento, aliado a contatos, sempre te farão estar presentes nas conversas e nas parcerias que você deve implementar. Outro ponto a ser considerado é em que área de atuação você deve ser lembrado, você deve ser recomendado. E não vai falar que você será o cara que faz tudo, pois isso não cola. Essa área de meio ambiente é muito ampla e eu tenho a opinião de que não tem como ser bom em todas as áreas. Penso que ter um nicho em que você seja um especialista, em que você possa ser uma referência, é uma boa para poder trabalhar com um ramo de atividade e trabalhar bem para lucrar com isso. O próprio órgão ambiental do estado de São Paulo, por exemplo, até 2009, quando houve a fusão, a junção com o DPRN, eu já contei essa história em outros vídeos, tá? A CETESB era só área industrial e área urbana. Ou, como se dizia lá dentro, era só agenda azul. Quando fundiu com o DPRN e entraram os procedimentos da agenda verde, a companhia passou a ter engenheiros agrônomos em seu quadro e passaram a vestir bota, caneleira e andar com enxada na mão. Brincadeiras à parte, houve uma separação clara entre procedimentos de fiscalização de postos e indústrias e procedimentos de autorização florestal. E ainda hoje, passados mais de 10 anos dessa fusão, os profissionais da área técnica da CETESB ainda não fazem tudo de todos os procedimentos. Ou seja, existe ainda muito técnico que só cuida da agenda azul e existe alguma dificuldade de incorporar os procedimentos da agenda verde no cotidiano dos processos de licenciamento. Portanto, você pode ser um conhecedor de procedimentos, ter uma opinião sobre vários assuntos, mas na hora de trabalhar deve ter um nicho onde você se destaque, onde seus conhecimentos e expertise sejam mais marcantes. Pode ser nos assuntos relacionados à área verde, no âmbito das análises, de cálculos ou de projetos ambientais, entende? Você sabia que até mesmo onde você atua pode influenciar nessa decisão? Por exemplo, eu estou em São José do Rio Preto, como você deve saber de tanto eu falar. E por aqui existem muitas áreas rurais, portanto o agronegócio é muito forte no interior do estado. Tem muita fábrica de móveis de madeira, tem muito pedido de autorização florestal para queima de cultura agrícola, para fins fitossanitários, tem muita licença para carvoaria, tem bastante pedido de licença para pequenos e médios empreendimentos, sendo que tem menos pedidos para grandes empreendimentos. Já nas áreas mais próximas da capital, existem grandes aglomerados industriais, com menos áreas rurais, e o foco é mais nas fábricas e indústrias de transformação, e menos no agronegócio ou pecuária. Até mesmo nas áreas de loteamento residenciais, o interior tem diferenças em relação às áreas mais próximas da capital. Recente pesquisa da Secov, o Secov é o Sindicato do Mercado Imobiliário, apontou que a região do Noroeste Paulista é a segunda no estado em venda de lotes residenciais. Em relação aos lançamentos nessa área, o Noroeste Paulista também está em segunda colocação. Ou seja, existe bastante espaço para expansão urbana através da implantação de novos loteamentos, o que significa que existem áreas rurais que podem ser incorporadas pelos municípios, transformando-as em áreas urbanas e, posteriormente, abrindo novos bairros no município. Então, nessa linha de raciocínio que a gente está seguindo, a resposta sobre se tem alguma área que seja mais fácil começar, eu vou te responder que depende. Depende de onde você estará atuando, de qual é a sua maior especialidade, a sua maior dificuldade, a sua maior dor, qual a sua formação, onde você considera que a canção toca mais fundo no coração e onde você deve dançar, vai depender de um conjunto de informações que somente você pode determinar.
Não dá para apontar uma direção, sendo que essas informações são pessoais e somente você pode colocar todas essas informações na balança e entender onde é melhor, em qual especialidade você quer aparecer no mercado de licenciamento ambiental. Eu te digo que existem oportunidades para todos que querem ganhar dinheiro e trabalhar com vontade de conservar e preservar o meio ambiente que nos cerca. Mas existem as particularidades pessoais de cada um para escolher a melhor área, o melhor segmento de mercado, para que essa atuação seja sempre a melhor atuação de todas. Portanto, dinheiro é importante, mas se você tiver apenas esse objetivo de lucrar, pode acabar fazendo uma atividade em que não seja exatamente bom em fazer, entende? E se você estiver fazendo aquilo que realmente gosta, você jamais estará trabalhando para ganhar dinheiro. E sim, será um prazer em fazer aquilo e o dinheiro será consequência disso. Eu não faço distinção em ser do interior ou da capital, quando o assunto é trabalho, pois a área de meio ambiente sempre tem trabalho, então tudo depende do seu interesse nessa área. Antigamente eu achava que agronomia só servia para o interior, mas depois eu entendi que mesmo estando na capital, eu posso atuar na agronomia, pois até mesmo as grandes corporações, por exemplo, aquelas empresas que atuam na área de loteamento, cujas sedes estão na capital, têm empreendimentos no interior. Imagina um agrônomo trabalhando na capital e tendo que viajar para o interior para fazer levantamento de área, preencher laudo, fazer estudo. Consegue visualizar essa situação? Não é muito estranho, né? A CETESB tem 40 agências espalhadas no estado todo, mas a sua sede fica na cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros. É lá que ficam os setores administrativos da empresa e também as áreas de apoio e as centrais laboratoriais. Você já ouviu falar de um tal de GRAPROAB? GRAPROAB é o Grupo de Análise de Projetos Habitacionais do Estado e a sua sede também fica na cidade de São Paulo. Semanalmente, as pessoas que compõem o grupo se reúnem e discutem a aprovação ou não dos projetos de loteamento dos municípios do Estado. Grosso modo, funciona assim. O dono do terreno quer montar um loteamento, elabora um projeto, apresenta para a prefeitura. Se o projeto for aprovado, ele faz um pedido ao GRAPROAB, junta toda a documentação e envia para o grupo. O grupo recebe essa documentação, separa cada um para cada membro do grupo e depois de um tempo de analisar tudo, os membros do grupo se reúnem e dão seu voto, aprovando ou não o projeto. Por exemplo, se o projeto for numa área que causa alguma dúvida ou precisa de mais dados ou esclarecimentos, o empreendedor fornece esses dados e ainda assim continua a dúvida, a questão, a agência ambiental recorre às áreas de apoio para ajudar nas questões. E nessa área de apoio, lá em São Paulo, tem profissionais de todas as áreas, justamente para discutir e dar o devido suporte às agências. Então, por esse ponto de vista, não faz muita diferença estar na capital ou no interior, ser da capital ou estar no interior. Como disse, trabalho tem para todo mundo e o que realmente faz a diferença é o quanto você se entrega para fazer um trabalho de excelência para o seu cliente, aquela pessoa interessada no processo de licenciamento. Com relação à concorrência, eu penso que é uma competição saudável. No licenciamento ambiental você não pode ter inimigos ou adversários, pois todos têm que ter em mente que o trabalho é em prol do meio ambiente que nos cerca e práticas de sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente devem ser de todos, sem distinção de cor, raça, credo ou formação. Mesmo entre pessoas da área, existem aqueles que são bons, aqueles que são melhores, aqueles não tão bons assim, aqueles que cobram mais caro, aqueles que cobram mais barato. Eu penso que independente de tudo isso, você que quer entrar nessa área de licenciamento ambiental deve ter sempre por meta a excelência no seu trabalho. Se essa for a área que você escolheu para ganhar dinheiro, faça tudo o mais perto da perfeição possível, pois os bons trabalhos sempre se destacam e a melhor propaganda é o boca a boca. Apresentar um trabalho de qualidade, pautado na excelência e cobrar um preço justo é uma atitude normal de quem se valoriza e valoriza o trabalho apresentado. Você conhece a história do navio cargueiro que ninguém conseguia consertar?
É assim, esse navio ficou enguiçado e não tinha ninguém que conseguisse consertar. Veio o engenheiro que projetou o navio, veio a empresa que construiu o navio, veio o maior especialista em construção naval do mundo e o navio não funcionava. Até que alguém falou que tinha um velhinho que sabia tudo sobre navios, que poderia consertar o navio e foram lá chamar o homem. Ele andou o navio todo, analisou cada pedaço do navio que era importante para ele e parou num determinado local, pegou seu martelinho e deu umas pancadas num determinado lugar e o motor começou a funcionar. A tripulação toda comemorou, fizeram festa, houve aquele estardalhaço todo e daí chegou a hora de pagar a conta. A conta foi R$1 milhão, ele disse. Como assim? R$1 milhão por umas marteladas? E na ordem de serviço que ele apresentou estava escrito que a martelada custava R$1. O serviço de dar a martelada, o serviço de saber onde dar a martelada, custava R$ 999.999. Você entende o que eu quero dizer com excelência? É saber onde aplicar a pancada. Então, eu acredito que se você fizer um excelente trabalho, o melhor que você puder dedicar, o melhor que você puder fazer, a concorrência não tem muita importância não. Você deve se comparar com você mesmo e não pelos outros, pois os outros não passaram pelo que você passou, não estudaram o que você estudou, não viveram o que você viveu. Então não tem por onde se comparar com outra pessoa, a não ser com você mesmo. Seja um profissional melhor do que você foi ontem. Seja uma pessoa melhor do que você foi no mês passado. Eu já ouvi histórias de profissionais que tiveram seus orçamentos reprovados pelas empresas porque cobraram caro demais, porque cobraram por serviços que essas empresas acharam desnecessário, porque o profissional orçou coisas que a empresa achou que não era preciso mostrar para o órgão ambiental. E depois de um tempo, estas mesmas empresas voltaram a falar com o profissional, pois o profissional anterior cobrou barato, mas não prestou um bom serviço. Porque o órgão ambiental recusou ou descartou o trabalho apresentado anteriormente porque estava faltando informação essencial para a análise do processo. Ou ainda porque o profissional simplesmente não fez o que tinha que fazer e a empresa precisou correr atrás de outro profissional porque a licença estava vencendo. Eu sei como é ruim a sensação de oferecer um trabalho de qualidade com preço justo, mas não ser escolhido para fazer o serviço porque o interessado encontrou um preço menor pelo mesmo serviço. Mas, se você se conhece e sabe que fez a sua melhor oferta e se garante quanto à qualidade do serviço que você iria prestar, não crucifique seu cliente, nem critique ou jogue praga no seu concorrente. Entenda que o mercado é amplo e que tem espaço para todo mundo. Continue fazendo o seu melhor, sempre prezando a qualidade em relação ao preço, pois os bons trabalhos se transformam em referências e recomendações. Por conta dessas situações que eu citei agora há pouco, é que eu penso que a concorrência mais saudável que você pode ter é com você mesmo. Aprimore seus conhecimentos, estude bastante, converse com profissionais da área, se mostre ao mercado que você está prestando serviço na área ambiental e esteja à disposição para atendimento. Pois assim você deixa seu nome evidente e à medida que seus trabalhos começarem a aparecer, logo chegarão indicações e referências. Lembre-se que para construir um bom nome no mercado é preciso paciência e perseverança, aliado a bastante conhecimento e prática. Se você está em início de carreira e não tem contato, conhecimento ou clientes, estude bastante como funciona o licenciamento ambiental. Assista meus vídeos, por exemplo. Estude os documentos emitidos, os documentos necessários, os principais erros que são cometidos, como corrigi-los, como fazer, como não fazer, o que é que pode fazer, o que não pode fazer. Circule no mercado, faça parcerias. Se for o caso, ofereça-se para acompanhar um expert no campo, em troca de experiência, por exemplo. Você gosta de comida japonesa? Eu adoro. Então, nos restaurantes japoneses tem o sushi, que é o bolinho de arroz amassado com as mãos e servido com um pedaço de peixe em cima do arroz.
no mercado de sushi man, que é o profissional que faz o sushi, tem muito aprendiz que aceita trabalhar de graça num restaurante de um expert só para aprender com o melhor como se faz o melhor sushi. Eu não estou falando para você fazer algo assim no mercado de licenciamento ambiental, mas quem sabe? Outra alternativa é fazer o curso que eu desenvolver, por exemplo. Também é uma ótima opção. E eu vou abrir uma turma em breve. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!